Bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News, informação que gera valor. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Acabou! O mês acabou, julho foi pro buraco e nós estamos aqui oficialmente um novo mês, dia 1 de agosto e, claro, começando com o pé esquerdo para a nossa Bolsa de Valores. Tem uma maldição dita aqui para o nosso Ibovespa que, após 4 meses no positivo, nós temos uma correção bem intensa. Será que teremos um agosto de correção para o nosso principal índice acionário? Por enquanto, 1,17%. Me enrosquei todo aqui com o meu microfone, mas fato é que a notícia do dia é que o Ibovespa está caindo e praticamente devolvendo aquele movimento otimista do dia de ontem. Ontem nós fechamos aí com a Bolsa apresentando uma alta bem interessante. Se nós esticarmos aqui o nosso índice, nós tivemos uma alta superior a 1%, 1,20% e agora caímos em mesma intensidade, caindo também 1,17%, voltando ao patamar dos 120.515 pontos. Mas por que isso está acontecendo? Nós vamos conversar sobre isso a partir de agora, nesse BMC Stock. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de conversa sobre o mercado financeiro e, claro, com informações em tempo real e também os dados operacionais para as companhias de capital aberto que foram divulgados entre o final do mercado de ontem e o começo do mercado no dia de hoje. Temos muitos balanços operacionais ainda a serem divulgados. Esta semana em especial será uma semana movimentadíssima, porque além desse calendário corporativo, além do balanço operacional das principais companhias de capital aberto do Brasil, nós teremos decisão de política monetária aqui para o país, quase dada uma queda na taxa básica de juros, uma queda na Selic, e aí a intensidade desse corte é o que está em discussão pelo mercado. Ainda não é consenso, há algumas forças mais intensas do que outras. Muito do mercado está apostando nos 25 pontos base de queda, no entanto, ainda não é consenso, então teremos de aguardar, discutir muito e, claro, esperar o que será feito, qual a decisão será tomada pelo Comitê de Política Monetária e, claro, divulgada amanhã após o fechamento do mercado. Depois das 6 horas da tarde, pode ser às 6h30, pode ser às 7h, a gente nunca tem muita clareza de quando o Banco Central vai divulgar essa nova política monetária. No entanto, estaremos vigilantes e com um plantão aqui na BMC News. Quer saber quais são todos os fatores que impactam essa decisão histórica e, se não, uma das a mais importante deste ano de 2023. Nós estaremos aqui, eu e Thaís Heredia, a partir das 6 horas da tarde, cobrindo toda a divulgação, conversando com grandes especialistas e trazendo dados inflacionários, dados de atividade econômica, tudo que pode sim impactar na tomada de decisão do Banco Central, lembrando do Comitê de Política Monetária, que é composto por diversos membros. O mercado está aguardando, está em compasso de espera. Se ontem tivemos um dia muito animado, positivo, hoje nós praticamente devolvemos, como eu mencionava no começo do programa, aquele movimento positivo. Então, muita instabilidade, bastante volatilidade, o que nós já tínhamos adiantado no nosso programa de ontem. Semana com resultados, semana com decisão de política monetária e dados macroeconômicos importantíssimos, como é o caso do PMI, que foi divulgado hoje para as principais economias do mundo, e também do payroll, que será anunciado na sexta-feira. Relatório de empregos, o mais importante dos Estados Unidos. Então, sexta-feira teremos acesso aí a esse relatório que pode sim impactar as próximas tomadas de decisão de política monetária, aí sim, lá nos Estados Unidos. Então, semana conturbada, semana cheia, semana movimentada, e para saber tudo que impacta os seus investimentos, é claro, é só sintonizar aqui na programação da BMC News. Se eu não estiver ao vivo, terá algum dos nossos jornalistas conversando com os maiores nomes do mercado financeiro para entender os principais movimentos da nossa Bolsa de Valores. Eu mencionava o mercado internacional. Nós também temos um movimento mais negativo nas economias internacionais, nas principais, como é o caso da Ásia, Europa e também nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, não com essa intensidade superior a 1%, no entanto, sim, é um movimento negativo. Neste momento, 0,02% de queda para Dow Jones, S&P 500 0,37% e o índice Nasdaq 0,49%. Hoje pela manhã nós tivemos o número de vagas de trabalho abertas na economia dos Estados Unidos, que ficaram em 9.600.000 no último dia útil de junho, conforme mostraram os dados do relatório de emprego e vagas divulgado pelo Departamento de Trabalho. O resultado veio dentro das projeções do mercado, que esperava o mesmo número em maio. O número foi aproximadamente de 9,6 milhões também no último mês, conforme dados revisados. Então, dado basicamente dentro das expectativas do mercado, nós já conversamos sobre isso aqui, normalmente não faz preço. O mercado se antecipa, faz as suas projeções e tenta se movimentar antes do movimento ser concluído pelo restante dos investidores. Então, hoje tem bastante pressão sobre as economias internacionais, no entanto, o relatório de outros veio dentro das estimativas, não deve fazer muito preço para a economia lá dos Estados Unidos, principalmente para os 3 principais índices acionários. Nós temos uma queda para esses índices, mas alguns bem mais próximos da estabilidade do que uma queda mais agressiva, como é o caso de Dow Jones e S&P 500. Nasdaq cai um pouquinho mais, mas não chega ali próximo do 1% de queda. Para a economia asiática, e que tem bastante reflexo aqui no nosso mercado brasileiro, tivemos divulgado o PMI aí para diversos setores, o que realmente frustrou as expectativas do mercado. Nós tivemos a indústria na China recuando a um patamar restritivo, abaixo das projeções, das expectativas do mercado. Então, o setor manufatureiro também teve um resultado menor do que o mercado projetava. A economia da Ásia, em especial a economia chinesa, não apresentaram dados otimistas nesta manhã durante, na verdade, a madrugada. Então, isso fez preço para a economia na Ásia. Nós tivemos os principais índices em patamar negativo, inclusive os índices referentes ao mercado chinês, Xangai e SZSE Component em queda, no entanto, queda não muito agressiva. Quem sofre mais é o nosso setor aqui de siderurgia e mineração. Ontem era destaque positivo e hoje nós temos, claro, nós temos o setor de siderurgia e mineração entre os principais destaques negativos. Se nós viermos no volume negociado para o Ibovespa, o segundo ativo mais negociado é Vale, com uma queda de 1,13%, retornando aos R$ 68,35. Commodities, em geral, fazem bastante preço negativo, trazem bastante peso aqui para o nosso principal índice acionário. Nós temos, por exemplo, Petri 4, 2,80% de queda. Tivemos o anúncio da nova política de dividendos na última sexta-feira, foi bem recebida pelo mercado. O ativo foi bem precificado no dia de ontem. O mercado estava apostando bastante em Petrobras com essa alteração do fluxo de caixa livre, agora não mais representando 60% no cálculo da distribuição de dividendos, mas sim 45%, inclusive abrindo a porta para recompra de ações, ou seja, algo inédito aqui para a companhia. No entanto, o que preocupa o mercado ainda referente à política de dividendos é a inclusão de M&As, de fusões e aquisições no CAPEX, que será incidido, claro, sobre o caixa livre. Ou seja, a conta vai ficar um pouco mais robusta, nós teremos a compra de participação acionar em outras companhias, inclusa no investimento da companhia, o que vai reduzir ainda mais, claro, esse capital que será distribuído, que será tomado como base de cálculo para os dividendos distribuídos pela companhia. Então, o mercado ficou com o pé atrás em relação a isso, achou os 45% do caixa livre até interessantes, menos piores do que era projetado. No entanto, outra preocupação que pesa para a empresa é a defasagem do combustível, que supera os 20% tanto para a gasolina quanto para o diesel nos polos da Petrobras. Então, a defasagem é uma preocupação e pesa para a companhia. Esse peso ele não se espalha para o restante das empresas desse mesmo segmento. Quem cai mais hoje? Petri 4, 2,70%. Nos ativos mais negociados também vemos Sabesp, 4,39%. O governo aprovou o seu processo de desinvestimento, seu processo de desestatização, que será aplicado nos mesmos moldes da Eletrobras
e mais recentemente também da Copel. A Copel ainda está sobre algumas dúvidas, mais dúvidas ainda incidem, claro, sobre a Sabesp. O mercado achou que essa proposta de desestatização da empresa não ficou muito clara, ainda faltam muitas informações e, claro, elas terão de ser respondidas até que esse processo seja concluído. O ativo ganhava bastante valor, no entanto, a desestatização da empresa, a privatização da companhia já estava nas contas, então, claro, é uma notícia que já é velha, ela só está sendo concluída agora. Então, Sabesp cai 4,46%, tem uma máxima no mercado, muitos dizem, compre no boato, venda no fato, o que está acontecendo talvez neste momento, claro, somada a essa frustração com a clareza do processo de privatização da empresa. Sabesp, 4,42%, será tema da nossa conversa no segundo bloco deste programa. Sabesp, no dia de hoje, é um dos principais destaques negativos, inclusive quando a gente olha para a variação dos ativos na carteira do Ibovespa, é quem perde mais valor, 4,41%, acompanhada de Petrobras e também de Via, 2,78%. Alguns ativos também do setor de varejo, como o caso de Arezzo, 2,61%, e também aqui ativos que são bem impactados pela taxa de juros, pelo custo do capital, como é o caso do setor de educação, com Cogna 1,79%, e setor de construção com Cyrela 1,81%. Do lado positivo, nós temos Cash 3, Melius 2,82%, alguns apostando no potencial da companhia depois da venda da Bentley ao BV e essa gradual adaptação da operação da companhia. Teremos de aguardar os próximos resultados operacionais e, claro, desse segundo trimestre nós já devemos ver um impacto bem significativo dessa operação. E o setor de frigoríficos, Minerva, JBS e também Marfrig, as três maiores companhias aqui compondo esses principais ativos em campo positivo, as maiores oscilações positivas do dia. Nós temos dólar auxiliando, nós temos também questões relacionadas ao custo dos materiais, ou seja, o custo dos grãos e também o preço negociado pelo boi aqui no Brasil, que, claro, impacta positivamente esse segmento como um todo. Não é grande novidade, nós já vemos essa pressão mais negativa sobre os preços das commodities, principalmente as agrícolas, já há algum tempo. No entanto, o mercado aqui se posicionando em relação a esse segmento, que, claro, vem apresentando um desempenho volátil neste ano com questões relacionadas aos problemas sanitários. A gente tem gripe aviária impactando mais a BRF do que essas companhias. Nós temos questão da importação e exportação, temos taxações que ainda estão sendo discutidas, mercado chinês com uma demanda que ainda não está muito clara para os investidores. Então, claro, um desempenho bem volátil, JBS, como é o caso aqui, 7,83% de queda no ano, nesta semana 3,79%, somando o movimento de ontem e também de hoje. Falando um pouco mais sobre o mercado e tentando trazer aí alguns movimentos específicos, principalmente das companhias que divulgaram os seus balanços operacionais, eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Danilo Zanini, analista e trader. Danilo, muito obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo por aqui. Estamos sem o áudio do Danilo, infelizmente alguns problemas técnicos, mas nós continuamos aqui com essas notícias, porque, como eu mencionava, o noticiário corporativo ele está lotado, está povoado aqui de grandes resultados das principais companhias e, claro, que tem bastante movimento no dia de hoje. Eu mencionava a Petrobras, 2,89%, até cai mais do que o movimento de alta do dia de ontem, está neste momento aos R$ 30,21, menor do que o preço de abertura de Petrobras no dia de ontem. Claro, tivemos um gap de abertura com essa divulgação da nova política de preço, na nova política de distribuição de dividendos, mas praticamente devolve o movimento positivo das operações do mercado de ontem. Olhando aqui para o setor de shoppings, Multiplan em estabilidade, a Copel, como eu mencionava, também em estabilidade, enfrenta algumas dificuldades no seu processo de follow-on, da nova oferta de ações e também, claro, da consequente privatização. Nós temos Neoenergia, que divulgou um resultado que não agradou o mercado no dia de hoje, está em estabilidade. Carrefour corrige um pouco do seu forte movimento positivo dos últimos dias. Nós tivemos aí, desde o finalzinho ali da segunda quinzena do mês anterior, no mês de julho, nós temos um movimento bem positivo, quase encostando ali nos 30% de alta para o ativo de Carrefour. Após a divulgação dos seus resultados, isso foi intensificado. Nós temos aqui também Eco Rodovias, que apresentou
os seus resultados operacionais. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, com 1% de alta. Foi um resultado interessante dentro das métricas, com uma melhora operacional. No entanto, claro, o mercado ainda com algumas incógnitas a serem preenchidas, algumas lacunas a serem, claro, elucidadas. A Klabin, novamente um dia positivo. Nós vemos aí que desde o meio de julho, nós temos um movimento bem positivo para o ativo e, claro, ganhando bastante valor, encostando aqui nos quase 10% de oscilação positiva para Klabin, saindo, claro, dos R$21 aqui, na zona dos R$20, R$21, até os 23 que estão sendo negociados neste momento, R$23,14. Divulgou seus resultados hoje pela manhã, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse assunto. Nós temos também a Copasa. A Copasa apresentou bons resultados, um salto na sua receita, no seu lucro líquido, no entanto o mercado ficou um pouco com o pé atrás em questão do aumento dos custos da companhia, que, claro, superaram a variação, inclusive, da inflação. O ativo, neste momento, caindo 8,84%, também divulgou seus resultados no fechamento do mercado no dia de ontem. A TIM, por outro lado, quase dobrou o seu lucro quando comparado este segundo trimestre com o segundo trimestre do ano passado, respondendo de forma bem positiva a essas mudanças no mercado. O mercado de telefonia, de telecomunicações se manteve estável neste 2023 e tanto TIM quanto Telefônica conseguiram melhorar as suas operações. O mercado já vinha precificando desde o anúncio dos resultados operacionais da Telefônica. A gente teve um dia bem positivo para as duas companhias, no entanto, nós estamos aí num movimento bem volátil para a empresa, R$14,47. Desde o começo do ano, nós já vemos a TIM recuperando bastante parte do valor que havia perdido nos anos anteriores. Então, nós começamos aqui o ano de janeiro, tivemos uma forte queda para o ativo e desde a mínima do ano nós temos aí uma oscilação positiva de 38%, quase 40% de alta para a TIM. É sim um dos ativos aí que está sendo monitorado pelo mercado. E claro, nós temos aí vários ativos que estão, como eu mencionava, apresentando os seus balanços operacionais. Falando mais sobre a macroeconomia brasileira, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a produção industrial aqui no país, que teve uma alta de 0,1% em junho na comparação com o mês anterior, com maio, na série com ajuste sazonal, o segundo, segundo dados do IBGE. Em relação a junho de 2022, na série sem ajuste sazonal, houve variação de 0,3%, segundo taxa positiva aí, consecutiva, mas menos intensa do que a verificada em maio, que foi de 1,9%. No ano, a indústria acumula taxa negativa de 0,3% frente a igual período de 2022, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses foi de 0,1%, ou seja, em 12 meses a indústria andando pouquíssimo aqui no nosso mercado brasileiro, na nossa economia, contabilizando 12 meses completos, apenas 0,1% de oscilação positiva para a nossa produção industrial. E ainda sobre divulgações referentes à indústria brasileira, o índice de gerentes de compras, o PMI do setor industrial do Brasil, passou de 46,6 pontos em junho para 47,8 pontos em julho, conforme dados do S&P Global. O resultado veio acima das estimativas que apontavam para 46,8 pontos no sétimo mês de 2023. Apesar da alta, o cenário para o setor ainda sinaliza uma retração, ou seja, aqueles dados que vierem abaixo do patamar de 50 pontos ainda indicam retração para o segmento, segundo, claro, a metodologia do S&P Global. Segundo a leitura do S&P, as condições econômicas difíceis e a demanda desfavorável dos clientes reduziram os pedidos às fábricas em julho. A queda mais recente nas vendas foi a 10ª em, meses consecutivos, ou seja, 10 meses consecutivos de queda, embora moderada e mais lenta desde fevereiro. Então essas foram as explicações do relatório para a nossa indústria. Tivemos dois dados que não foram muito animadores aí para a nossa indústria brasileira. Primeiro, o crescimento da produção industrial, que em 12 meses ainda está estável, que não é um sinal positivo para a nossa economia. E claro, esse dado do S&P Global PMI do setor industrial, que veio ainda abaixo dos 50 pontos, indicando ainda retração para esse segmento aqui no Brasil. Sobre os resultados operacionais, eu mencionava a Eco Rodovias. A companhia apresentou seus resultados após o fechamento do mercado de ontem. A empresa apresentou um lucro líquido de R$ 123.700.000 no segundo trimestre de 2023, revertendo um prejuízo líquido de R$ 13.100.000 no mesmo período do ano passado.
O EBITDA ajustado da empresa no segundo trimestre foi de 918 milhões e 200 mil reais, uma alta anual de 98,3%, quase dobrando esse dado apresentado. Outro dado que surpreende é a margem EBITDA ajustada, que saltou 11 pontos percentuais para 71,6%. A EcoRodovias explica que a melhora operacional deve-se principalmente ao crescimento de tráfego de veículos, reajustes das tarifas de pedágio e o início da cobrança de tarifas pela EcoRio Minas, uma rodovia administrada pela companhia, a Ecovias do Araguaia e também a EcoNoroeste. A receita líquida ajustada somou 1 bilhão e 282 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 67,8%. O indicador de alavancagem ao final do trimestre se manteve estável em 3,9 vezes na relação dívida líquida EBITDA, mantendo-se praticamente estável em relação a março de 2023 e também ao mesmo trimestre do ano anterior. A Isacetep também apresentou seus resultados operacionais para o segundo trimestre deste ano. A companhia registrou um lucro líquido regulatório de 261 milhões e 200 mil reais, valor 252,6% superior ao reportado no mesmo período do ano passado. O EBITDA totalizou 686 milhões e 800 mil reais no segundo trimestre de 2023, um crescimento de 23,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado. A dívida líquida da companhia fechou o trimestre em 7 bilhões e 787 milhões de reais, um crescimento de 8,8% na comparação com dezembro de 2022. Dentre os destaques para o trimestre, inclusive, que foram foco de cobertura da BMC News, a companhia arrematou os lotes 7 e 9 do mega leilão de transmissão promovido pela ANEEL no dia 30 de junho. O investimento previsto para esses dois projetos é de 2 bilhões e 430 milhões de reais, que ainda não tiveram efeito sobre o resultado da companhia. Quando completos, os projetos irão adicionar uma receita anual permitida de 226 milhões e 300 mil reais. Então, RAP adicional para a empresa, no entanto, sobre aí essa condição de investimento de mais de 2 bilhões de reais, que vão se somar a outros 10 bilhões de reais de dívidas da companhia, totalizando 12 bilhões. Então, a companhia é uma empresa de capital intensivo que busca por capital no mercado para financiar esses seus novos projetos e, claro, o RAP é super importante na comparação, claro, para o investidor de uma boa tomada ou não de decisão ali na hora de investir. Temos diversas companhias do setor de transmissão listadas na nossa Bolsa de Valores. A Transmissão Paulista, a Isacetep, é uma delas e, claro, arrematou 2 lotes daquele mega leilão que nós cobrimos ao final do mês anterior, do mês passado. Vou falar mês passado porque a gente está no dia 1 de agosto, não dá para contabilizar um mês ainda, mas no final de junho para a empresa. Foi um leilão bem disputado, inclusive com boa participação de companhias do setor privado, ou seja, que nem tem capital aberto na Bolsa de Valores, foram as maiores campeãs desse mega leilão, desse grande leilão no final de junho. Aqui para a Sabesp eu mencionava 4,22% de queda e os ativos que divulgaram os seus resultados, que eu acabei de mencionar, a EcoRodovias com uma oscilação positiva no mercado no dia de hoje de 0,97%, já havia ganhado bastante valor aí desde julho deste ano, então desde o meio de julho nós temos um resultado positivo aí para a companhia que chega aos 30%. Então já tivemos esse movimento parcialmente antecipado, os resultados foram sim interessantes, no entanto, como o mercado já caminhou bastante, podemos ter aí resultados dentro das estimativas, dentro das projeções dos analistas e, claro, sem muito efeito imediato aqui na variação do ativo no dia de hoje, neste pregão. Para outro ativo que divulgou seus resultados operacionais, a Klabin 0,65%, R$ 23,15, como eu mencionava também um movimento interessante aí desde o mês de julho, desde a metade do mês de julho. Para o Ibovespa, neste momento, nós temos, claro, um movimento ainda negativo, ainda fortemente negativo, no entanto, perdendo força conforme esse programa vai avançando. 1% de queda, 120.623 pontos neste momento. Nós já vimos o Ibovespa abaixo deste patamar, encostando ali nos 120.089 pontos, quase voltando ali para os 119 mil pontos. Para o dólar futuro, nós temos também um resultado positivo, 1,41%, avançando bastante. Faz tempo que a gente não vê os contratos comerciais de dólar negociados para o mercado futuro
andando, né, nesse patamar, nessa intensidade, voltando aos R$ 4,81, dólar futuro 1,40% de alta. Quando a gente estica as nossas cotações e vamos ao ranking de moedas, separando, claro, para o dia de hoje, nós vemos que é um movimento praticamente generalista, praticamente aí que toma todas as principais moedas fiduciárias do planeta. Apenas 2 moedas ganham valor sobre o dólar, pelo menos dessas 22 que nós analisamos por aqui, a lira turca e também o dólar de Hong Kong. O restante das moedas fiduciárias, inclusos também aqui o peso argentino, o euro, a libra esterlina, também, claro, o franco suíço, perdem valor em frente ao dólar no dia de hoje. Então não é um movimento isolado no nosso real brasileiro, as principais moedas do mundo perdem valor, no entanto o real aqui está entre as piores, com um desempenho de 1,34% de queda em relação à moeda fiduciária norte-americana, em relação ao dólar. Então sim, é um movimento generalizado, no entanto o real brasileiro ele tem um desempenho pior do que outras moedas, como é o caso, claro, da libra e também do euro, que servem como base de comparação aqui quando a gente olha para o mercado internacional. A gente perde mais valor, inclusive, que o peso argentino pela primeira vez em muito tempo. Então, claro, no ano, o peso argentino é a pior moeda dessas 22 que nós analisamos, no entanto, no dia de hoje, o real perde mais valor. Claro, a gente tem que olhar para o gráfico, trazer um analista gráfico aqui, um técnico, para ver se é um movimento corretivo, se já dá para ficar mais animado com o dólar. Quem estava enchendo o bolso de moeda norte-americana vai ficar com um sorriso de orelha a orelha, ou ainda não temos informações suficientes para tecer nenhuma conclusão. Olhando para o gráfico aqui, a gente vai falar sobre isso depois do nosso intervalo comercial, que, claro, volta em instantes aqui no nosso BMC Stock. A gente vai para um rápido intervalo na nossa programação. No entanto, a gente já volta com mais notícias sobre Sabesp, uma discussão bem interessante sobre a privatização da companhia e, claro, a gente olhando aqui para essa ferramenta gráfica, tentando tirar algumas conclusões, tanto para o dólar quanto para o Ibovespa, mas principalmente para as empresas que divulgaram os seus resultados. A gente volta já, não saia daí que o BMC Stock já está de volta daqui a pouco. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz.
Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com a programação da BMC News, atualização de mercado em tempo real, principais notícias do mundo corporativo. Eu mencionava esse movimento do dólar e também do nosso Ibovespa, um indo para cima, outro indo para baixo. Parece que voltamos aqui à normalidade do mercado brasileiro. Para falar um pouco mais sobre esses movimentos e nos trazer talvez um pouco mais de clareza sobre o mercado no dia de hoje, eu gostaria de contar com a presença aqui na nossa programação de Danilo Zanini, analista e trader. Muito obrigado novamente pela participação, agora todos os problemas técnicos resolvidos, e agradeço aí imensamente por ter dedicado parte do seu tempo a conversar conosco. Fala, Gabriel, obrigado aí pelo convite, satisfação enorme bater um papo com você, com a turma toda da BMC, e vamos falar um pouquinho sobre mercado. Até pouco tempo todo mundo falando é bull market, sobe tudo, e agora a gente vê Petro caindo, Vale caindo, dólar subindo forte no dia de hoje, e a pergunta é, será que o bull market ele vai sempre prevalecer no mercado, ou a gente deve levantar um ponto de atenção, principalmente que hoje começam as reuniões do Copom? Então, bater um papo aí com você sobre o mercado financeiro, mostrar um pouco do gráfico, vai ser um prazer mais do que especial. Maravilha, inclusive eu já mencionava, eu comecei essa semana falando, cuidado com a semana de Copom, de resultado, de dado internacional, que a gente nunca sabe para onde que o mercado brasileiro vai ir. Ontem foi um dia otimista, tá? Todo mundo soltando fogos, tá? Todo mundo alegre aqui com a nossa bolsa de valores. Subimos e descemos, durou um dia aí essa festa. Voltamos aí ao patamar praticamente de abertura do dia de ontem. O que a gente pode tirar deste movimento? É realmente a volatilidade do mercado? É a semana que está pesada? Ou o Ibov ali já está chegando no momento de perda de força, já não está conseguindo manter aquele ritmo de alta? Porque a gente já faz bastante tempo aí que o Ibov está subindo. E tem aquela maldição dos 4 meses, né? 4 meses positivos, o Ibov vai voltar a cair, não tem jeito. Exato. Gabriel, cara, a gente, na minha visão, nós estamos num ponto muito sensível do mercado financeiro. Eu quero destacar 4 grandes principais drivers que têm guiado a nossa Bolsa de Valores e apresentar o gráfico. Mas antes da gente começar a bater esse papo sobre mercado financeiro, sobre bolsa, é muito importante o quê? A Bolsa de Valores, na minha interpretação, a gente não pode esquecer que ela é um lugar em que os investidores acreditam em uma expectativa futura, de um crescimento de uma ação, de uma melhora econômica, de relações internacionais, políticas, enfim. Então, na Bolsa de Valores, muitas vezes nós vamos negociar uma projeção futura. Bom, levando em consideração tudo isso, a gente tem se falado muito em melhorias, bull marketing. Eu estou super otimista com o Brasil, eu estou super otimista com as grandes mudanças estruturais, e a gente tem basicamente 4 grandes destaques que a gente pode colocar como atenção, e vamos dizer assim, as pequenas conquistas. Imaginando que a gente tem uma maratona para correr, a gente tem algumas pequenas conclusões nesses caminhos que a gente não pode perder de vista. Primeiro ponto, a gente teve mais recentemente ali o Fitch, a agência Fitch mudando o rating do Brasil, onde que isso chama a atenção de outros fundos soberanos, atrai capital estrangeiro, e também mais recentemente a gente teve a aprovação da reforma fiscal dentro da Câmara dos Deputados, onde que a gente vai começar agora a ter uma visão um pouco diferenciada sobre os tributos, que vai ter um efeito a médio e longo prazo dessas mudanças. Então, parece que não, mas são pequenas estruturas. E agora, mais recente, é muito legal, até recentemente, a gente teve uma carta do presidente da BlackRock Brasil, onde que eles têm falado que tem trazido muito fluxo para o Brasil. E justamente a atuação do Banco Central de ter aumentado a taxa Selic em 13,75, hoje é a primeira reunião do Copom, a gente já espera que amanhã a gente tenha uma redução. E agora, as grandes apostas do mercado é que essa redução não é mais de 0,25 e seja na casa de 0,5%.
enquanto a semana passada tanto o Banco Central dos Estados Unidos quanto o europeu aumentaram a taxa de juros. Então o que eu quero dizer? Que todos esses movimentos já foram precificados na Bolsa e a gente consegue acompanhar claramente como até mesmo você acabou de mencionar aí os nossos 4 meses, que eu gostaria de destacar esse movimento gráfico. Nós temos aqui o índice Bovespa, já precificou todos esses movimentos positivos, essas mudanças que a gente tem em relação à taxa de juros, porém ele me levanta um ponto de atenção. Obviamente que o bull market, o longo prazo, eu gosto muito de dizer que o nosso longo prazo ele é construído no curto prazo. Então, o mercado ele fez 4 movimentos de alta, 4 meses positivos, onde a gente saiu aqui basicamente dos 96 e subiu quase 30%, 25%, em um espaço de tempo muito curto. Se a gente voltar um pouquinho, eu até falaria para você que, graficamente mostrando, quando a gente teve 4 meses positivos, o mercado, na sequência, ele passou por um período de realização. Então, aqui foram 4 meses, aqui foram 4 meses. Então, desde a época de pandemia, a gente não teve uma sequência de 5 meses de alta. Então, por mais que nós tenhamos vários cenários importantes, mudanças estruturais que estão acontecendo economicamente, o gráfico, para vir numa tendência de alta, seria muito natural a gente passar por um processo de correção, de consolidação. E esse processo de correção, na minha visão, ele já aconteceu, ele já veio desde junho, né? Onde a gente começa a interpretar, quais são as atuações que o mercado vai fazer? Então, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos não é novidade no mercado, por mais que foi a decisão semana passada. A queda do Brasil não vai ser novidade amanhã, porque tudo isso já está sendo precificado. Agora, o grande ponto é como que o mercado financeiro ele vai projetar. Então, eu ficaria de olho, basicamente, em 2 pontos daqui para frente. Eu quero, antes de destacar aqui 4 empresas, 4 ações ou alguns setores para a gente poder monitorar, eu acredito sim que a gente tem entrado num movimento de longo prazo positivo, atrair fluxo, mudanças governamentais, a gente tem vários acordos comerciais e trazendo fluxo para o Brasil. Porém, toda a tendência de alta, todo o movimento de alta, ele passa por períodos de correção. E agora, esse movimento para cima, dessas reduções de taxa de juros, o que está acontecendo no mercado, a gente teve graficamente que é o índice tendo esse movimento de 25% para cima. Agora, eu quero destacar 2 pontos. Quais são os próximos passos do mercado financeiro referente aos mecanismos de controle de inflação? Então, o Brasil está antecipando uma queda da taxa de juros, o mercado vai ver ou não se os Estados Unidos vai ter alguma mudança na sua taxa nas próximas reuniões. Então, o que está acontecendo agora ainda é uma grande dúvida. A gente tem payroll pela frente, a gente tem os balanços das empresas que começaram a divulgar. Então, todo esse cenário, abre aspas, indefinido e qual é o próximo contexto, eu acho que vai trazer um ponto de alerta. E aí que eu vejo que a gente pode ter um destravamento do Ibovespa ou o destravamento de algumas ações setoriais. Eu acredito que se a gente está no bull market, onde a gente tem que ficar atentos a ações relacionadas, obviamente, aos setores perenes da economia, setores que estão relacionados no nosso dia a dia, mas também alguns setores que foram muito machucados no passado, que podem soltar esse freio de mão, visto que a gente agora tem um cenário 1. Como que esse controle da inflação, esses mecanismos adotados vão atuar e de fato, vai entrar fluxo estrangeiro no Brasil ou não? A gente teve um fluxo bem grande entrando no começo do ano. Agora nós estamos em promessas de follow-on, de privatizações, vai ter novos IPOs, então alguns cenários de dúvidas prevalecem e essas dúvidas podem ter correções de curto prazo, apesar de ter otimismo aí para o médio e longo prazo. Uma visão um pouco geral aí, cara, que eu vejo da Bolsa é essa. Se tiver algum bate-papo, quiser complementar aí, fica à vontade. Não, maravilha, você mencionava o fluxo estrangeiro, lembrando que a gente está com um saldo positivo maior de 20 bilhões, pelo menos da última vez que eu vi, a gente estava em 24 bilhões de reais aí que entraram aqui no mercado brasileiro, vindo só de investidores estrangeiros. A gente viu o Banco do Brasil, Petrobras, que são normalmente ativos atacados pelo investidor estrangeiro, disparando, tendo um bom desempenho aí neste ano de 2023. Então, realmente, é um fator a ficar de olho. E muitos setores que ainda estão achatados. Tem investidor que acha que tudo já está precificado. No entanto, eu lembro aqui que a gente está discutindo a decisão que será tomada amanhã. Não sabemos se vai ser 25 pontos base, se é 50 pontos base. Qual que é a taxa final depois desse ciclo de corte nas taxas de juros. Então, ainda há muito a ser discutido, muitas
informações que nós ainda não temos e que o mercado evita antecipar, pelo menos quando a gente olha para a política monetária e ambiente geral aqui na nossa economia brasileira. Então, sim, muito já foi precificado, no entanto, a gente tem algumas empresas, setores que ainda podem ser boas alternativas de investimento. Você mencionava 4 setores ou empresas ou ativos que estava acompanhando, estava deixando no radar. O que você normalmente está colocando aí no seu dia a dia para acompanhar e ter um pouco mais de percepção de se é ou não uma boa alternativa de investimento, Danilo? Ô Gabriel, falando no mercado financeiro, eu gosto muito que a nossa opinião, a nossa tese de investimento, ela vai sendo moldada à medida que os fatos vão sendo concretizados, tanto políticos, econômicos e tudo mais. Então, aqui a gente tem muito conteúdo, vocês passam muito conteúdos interessantes, eu acredito que aquelas principais blue chips sempre entram no radar dos investidores. Então eu vou tentar não explorar, abre aspas, mais do mesmo, e tentar trazer aqui 4 ações, um setor específico, que pode até às vezes ser um pouco será que não vai? Bom, falando das 4 empresas diretas, o que eu vejo aqui um setor para a gente poder dar uma atenção especial no médio e longo prazo? Eu novamente volto a minha atenção para o setor de varejo, Brasil. A gente teve, ao longo desses últimos anos, Magazine Luiza, Via Varejo, a gente teve C&A, várias empresas relacionadas, Marisa caindo muito forte. Por quê? Pandemia, muitas coisas fechadas, e querendo ou não, a margem de lucro das empresas de varejo acabam sendo muito estreitas. Então, quando você tem um crédito um pouco mais estrito, taxa de juros altas, onde você tem um controle maior do dinheiro que é disponível na população, isso faz com que as pessoas gastem menos, e elas acabam cortando, vamos, abre aspas, tá? Coisas supérfluas. Eu quero comprar uma roupa, eu quero comprar uma coisa no dia a dia, mas o que eu tenho eu posso segurar mais 1 ou 2 meses. Eu prefiro comprar uma alimentação, dar uma atenção na minha saúde. Então, esse setor de varejo, ele foi muito massacrado e a margem é muito pequena. E agora, recentemente, a gente começa a ter ali, vamos dizer assim, alguns sinais que esse setor pode começar a dar novamente ali uma atenção especial. Vou colocar aqui para você, só para a gente dar uma avaliada, tá? Primeiro ponto, Magazine Luiza. Eu quero olhar primeiro aqui o gráfico com você, o gráfico semanal, onde a gente começa a perceber que esses papéis foram muito machucados. Pandemia, final de pandemia, uma forte tendência de baixa, e recentemente essas indefinições, aumento da taxa de juros, aumento da inflação, quais são os setores, a gente começa a perceber um cenário de indefinição. Claro que estamos muito longe de uma tendência de alta. Pelo fato do uma ação ter um valor nominal baixo, eu acredito que a gente tem aqui, ó, gráfico semanal, tá? Nós estamos em um ponto que na minha interpretação começa a chamar essa atenção aqui, ó. Ele subiu esse movimento, e agora nós estamos na 3ª semana de alta, só hoje, terça-feira, em 2 dias, basicamente, o papel subindo 7%. Então, acredito que o papel ele possa engrenar nesse movimento do curto prazo, e principalmente, ó, colocando aqui um gráfico diário, ele iniciar uma sequência de topos e fundos. Então, isso já me demonstra uma possível reação do setor, tá? Médio e longo prazo. Magazine Luiza, Via Varejo, outro papel aqui que no curtíssimo prazo também chama a nossa atenção de ter interrompido essa sequência de baixas, tá? Então, o que eu vejo apesar da gente ter vários contextos indefinidos do curto prazo, algumas ações elas podem ter volatilidade maiores, tá? E rapidinho, só para a gente não fugir, eu falei sobre Via Varejo, Magazine Luiza, e falar uma outra aqui que está no meu radar do setor também, Alpargatas, que é uma ação que me chama muita atenção. Olha aqui o gráfico semanal. A ação ela veio numa sequência muito forte de queda, e o que me chama a atenção é que ela interrompeu aqueles movimentos grandiosos. E na minha visão, ó, a Alpa 4, ela pode estar no momento de início aqui de uma nova tendência. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente falou dos próximos passos, que é como que, de fato, esse controle, esse mecanismo da inflação vai reagir na prática. Então, agora, a gente conseguindo destravar o consumo, a gente conseguindo destravar a taxa de juros caindo, o primeiro reflexo que a gente vai ter, abre aspas, é na ponta final, as pessoas, o trabalho voltando, as pessoas gastando, voltando a comprar coisas supérfluas, e naturalmente vai refletir nessas empresas relacionadas a varejo. Então, esse é o meu contexto aqui dessas 3 ações, e por último, não menos importante, eu acredito que o nosso setor aqui agropecuário, o nosso setor agro como um todo, que é o carro-chefe do nosso PIB, queria chamar a atenção aqui, principalmente do curto prazo, das ações da Agro3, tá?
Brasil Agro, a ação trabalha num canal de alta, e ela fixando acima desses R$26, eu acredito sim que teríamos um potencial dela namorar esses patamares de R$30. Estamos falando aqui de um upside de curto prazo de 13%. Tá? Então, Maravilha. A minha alerta, resumo final aqui, o Ibovespa, 4 meses consecutivos de alta, a gente tem ali um bull marketing legal, temos várias notícias, vários assuntos importantes que estão divulgando, mas aquela cautelinha do curto prazo, aquele cenário de alerta ali, eu acho que é muito prudente para o investidor, principalmente dessas jogadas indefinidas do curto prazo. Aquela máxima do investidor, tem que ter fé cega e pé atrás. O meio termo entre esses dois, você vai conseguir operar no mercado financeiro brasileiro. Eu não ia fazer uma última pergunta, mas eu não deixei de notar aí que você está utilizando o Profit para dar esses panoramas de mercado. Eu utilizo aqui o Profit todos os dias, é quem me acompanha no nosso BMC Stock, é de onde eu tiro as minhas informações. A gente tem uma atualização aí por vir, eu já estou testando algumas funcionalidades do Profit Ultra, não sei se está por dentro. Tem alguma nova função, alguma nova ferramenta que lhe salta aos olhos, que vai lhe ajudar aí no seu dia a dia? Eu estou testando aqui algumas, estou tentando colocar aqui no meu dia a dia, inclusive, que é muita informação nova, que vai ser bem utilizada aqui nas nossas atualizações de mercado diárias. Boa. Gabriel, eu sou uma pessoa que eu estou no mercado há 14 anos e desde o início da minha jornada analógica, o Profit sempre acompanhou a minha jornada, e principalmente quando eu comecei a desenvolver um pouco mais sobre performance, recentemente até fiz uma prova de Ironman, e é muito legal desse movimento da minha vida pessoal com essa parceria de longo prazo com a Analógica, que eles me chamaram, estou por dentro sim, a gente tem algumas atualizações do Profit Ultra, que é justamente a gente dar cada vez mais ferramentas que vão fazer o trader tomar decisões mais objetivas, ter mais performance. Então, mecanismos específicos, informações específicas naturalmente melhoram o nosso dia a dia. Então, é apertando aqueles parafusos e a Analógica sempre inovando. Então, cara, eu tô super feliz, tem algumas coisas eu acho que eu não posso falar muito ainda do que tá por trás, mas algumas atualizações estão vindo muito legais, e o que eu queria dar como destaque, principalmente na parte de você operar mercado, que é a parte de replay de múltiplos ali, que é justamente você poder, cara, tô aqui operando a Bolsa de Valores, eu quero simular movimentos em momentos específicos, eu quero ver como que foi o mercado em datas específicas, agora você consegue colocar mais do que 3 ativos, 4 ativos, você pode colocar até 5 ativos ali e simular um pregão. Então esse é um dos pequenos detalhes para você poder acompanhar. Então, cara, tem cada vez mais mecanismos tecnológicos que vai colocar a ferramenta para deixar a performance nossa lá em outro nível. Então, tô usando aqui muito o Profit Chart, sempre usei o Profit, agora o Profit, a versão Ultra que virá. Tô muito ansioso para esse evento de lançamento. Maravilha, estamos todos ansiosos. Lembrando aí para você, investidor, que nos acompanha pelo Profit, já que tem a programação da BMC News lá por dentro, então tá assistindo a gente, tá operando, tá aí buscando informações para fundamentar as suas decisões de investimento. Também fique de olho nessa atualização desse novo produto, nesse Profit Ultra. Danilo, muito obrigado pela participação, é sempre um prazer receber aí os melhores profissionais do mercado na nossa programação e, claro, já deixo as portas abertas, já deixo o convite para novas participações. Obrigado, Gabriel. Um abraço para todos da BMC, boa programação para vocês e um ótimo mês de agosto para todos nós. Maravilha, para todos nós, Danilo, muito obrigado. E claro, já encaminhando a nossa segunda entrevista, já que eu tenho muita dúvida, o mercado está um pouco desacreditado ou desanimado com um dos ativos que reportou notícia, não resultado, mas teve uma notícia positiva, negativa, a gente ainda não sabe muito direito. Gostaria de convidar aqui à minha tela Ricardo Brasil, fundador da Gava Investimentos. Ricardo, sempre um prazer recebê-lo por aqui. E já sei que o senhor acompanha com um pouco mais de atenção um dos ativos que eu quero perguntar, que eu estou com dúvida aqui, parece que todo mundo está com dúvida. Questão de Sabesp. Tá todo mundo apostando na privatização da companhia, o governo aprovou essa privatização, entanto a ação está entre as piores quedas do dia, 3,46, até caindo um pouco menos agora, mas bem descontada. Faltou clareza, o que o mercado está achando de errado com esse anúncio da privatização, ou é só aquela questão, aquela máxima, compre no boato, venda no fato, é o mercado aplicando as suas regras? Acho que o senhor mutou o seu microfone, Ricardo, se puder desmutar aí o microfone para a gente conseguir aí continuar com essa entrevista. Daqui a pouco ele volta aqui na nossa programação, a gente vai só resolver esse probleminha no áudio, mas como eu falava, como eu mencionava, a Sabesp, entre as piores quedas do dia, é a maior queda, pelo menos até este instante, no mês 3,51%, ou seja,
até hoje, a gente tem esse resultado que o mês começou no dia de hoje, e no ano uma estabilidade 0,44%, mesmo com o avanço desse processo de desinvestimento do governo, com esse processo de privatização da companhia. Ricardo, por favor. Voltou? Bem, voltou, então, tá tudo certo agora, o áudio tá maravilhoso. Bacana. Então, não é nada, assim, acho que faltou um pouco de clareza, sim, tá? Mas não é por causa disso que está caindo, tá? Outra coisa, assim, falta definir alguns pontos que ainda não foram definidos. Mas o que a gente está falando, tá? Para quem viu o comunicado, está falando que vai privatizar praticamente a empresa, tá? Só que o governo vai continuar, o Estado vai continuar com 20% a 30% ali da Sabesp, e ela quer 2 ou 3 preços com blocos, tá? Então ela quer uma espécie de, como se fosse um colegiado ali, para decidir, tipo assim, está pensando em 3 players ali, cada um com 15% das ações, então, basicamente, se esses 3 players se juntam, ou se juntam ali com o governo, que vai continuar com 15%, tá? Eles vão acabar decidindo o rumo da empresa, tá? Mas a queda de hoje não é por causa disso. A queda de hoje é porque uma das formas, tá? E não vejo muito outra forma de se fazer essa oferta, vai ser uma follow-on. O que é uma follow-on? Quando você tem as ações ali, você emite mais ações, tá? Porque vai ter uma oferta primária também. Aí você vende algumas ações ali do governo. Tá? Então, na hora que você tem uma follow-on, tentar dar um exemplo muito, muito claro aqui. Se você for vender um chocolate por R$10, você consegue vender um chocolate por R$10. Mas se você for vender 100 chocolates, e você quiser vender ele agora, provavelmente você vai vender ele por 9, para você vender de uma vez só. Tá? Então, sempre que você tem uma oferta, vai ser uma oferta pública, provavelmente, tá? Através de uma follow-on, sempre que você tem uma oferta pública, você quer vender um bloco grande de ações, e aí o mercado já esperando isso, já acha que vai conseguir pegar essas ações um pouco mais barato. O que não quer dizer que o futuro da empresa vai ser esse. É só um desconto normal que você costuma ter em qualquer follow-on, seja da Sabesp, seja da Petrobras, como já teve algumas, enfim, seja de qualquer outra empresa. Maravilha. E agora, olhando para outro ativo, só para aproveitar esse acompanhamento, eu tenho muitas dúvidas. A temporada de resultados ela foi inaugurada com o balanço operacional de Home e logo em seguida o balanço operacional de WEG. Cada uma foi para um lado, uma muito positiva, a outra muito negativa. A WEG, em especial, novamente surpreendeu o mercado, apresentou um EBITDA recorde, apresentou um lucro líquido muito interessante, se não me engano, o EBITDA em 1 bilhão e 800 milhões de reais, então é muita coisa mesmo para a companhia, inclusive acima das expectativas do mercado. É aquela companhia que a gente sempre fala que está cara, mas ela sempre surpreende positivamente, pelo menos com essa minha curta história aqui no mercado financeiro, enxergando esse desempenho da companhia. O que a gente pode tirar desse processo de crescimento da empresa? Não é uma característica distribuidora de dividendos, normalmente ela reinveste nos seus próprios projetos, então o mercado sempre fica olhando para frente, o que virá mais da WEG. No entanto, a gente está no momento que o mercado já está ficando um pouco ressabiado, falando não tem mais para onde é realmente esse cenário, ou ainda tem muito crescimento pela frente aí para a companhia? Eu acho que tem crescimento, sim, assim, sempre tem para onde ir. Inclusive os boatos que rola que o Elon Musk está de olho na empresa, né? Então, quem sabe aí, SpaceX, tá? Tipo, para quem não conhece bem a WEG, tipo, ela faz meio que de tudo no final das contas, né? Tipo assim, energia solar, enfim, tanto é que quando teve o problema com a Ucrânia na Europa e tudo mais, ela começou a fornecer equipamento para você ter outras fontes de energia, enfim, na própria Europa. E ela realmente é uma empresa que, exatamente como você falou, Gabriel, sempre parece que ela já está ali no topo e ela sempre arruma um lugar para onde ir. O que eu vi do balanço é que realmente foi um balanço excepcional, novamente. Tá? Não é a primeira vez que ela tem um balanço ótimo, tá? E que ela tem feito caixa ainda, né? Parece que há um ano atrás ela tinha 200 milhões em caixa, e agora tem ali 1 bilhão, tanto é que ela vai recomprar pouco, mas uma das coisas que ela vai fazer é recomprar as próprias ações. Tá? Então, eu acho que sim, assim, o resultado foi muito bom, e eu acho que tem para onde ela crescer. Acho que se ela conseguiu... É uma empresa que faz dever de casa há muito tempo. Né? É difícil você ver ela barata, você geralmente vê ela barata quando você tem alguma coisa, uma pandemia, alguma coisa realmente que foge um pouco o dia a dia. Então, não tem nem o que falar de mal da empresa. Para quem gosta ali de
tipo de uma ação que realmente possa se valorizar, ainda mais agora, realmente eu entrei aqui brincando um pouco com o negócio do Elon Musk, mas parece sim que o Elon Musk está ali de olho na empresa, até que teve um dia que ela subiu 6%, 7% já depois do resultado, tá? Que foi um dia ali que o Elon Musk falou alguma coisa, ou veio algum boato, no dia seguinte ela caiu, normal, né? Você subir 6%, cair 2 ou 3% no dia seguinte, é normal, você tem um ajuste. Claro, se tiver um ajuste é melhor ainda para quem quiser investir na empresa, né? Ficar no buy and hold, mas não tem do que reclamar da empresa. A empresa realmente é um reloginho. Olhando para o passado, só para quem reclama do preço da companhia, já bateu nos R$22 em 2022. Então, pouco tempo atrás, abriu uma janela aí de entrada na companhia, R$22, fazia tempo que a gente não via o ativo negociando a esses termos, e agora R$39,80 já chegou a negociar acima dos 40. Semana. Então, no 4 Rodas dessa semana, vai ao ar todos os sábados às 6 horas da tarde, nós temos um Fusca elétrico com motor da WEG. Então, está realmente em todos que é lugar, até no Fusca elétrico do programa da BMC News. Ricardo, muito obrigado pela participação, é sempre um prazer tê-lo por aqui e agradeço imensamente por esclarecer alguns pontos dessas duas companhias, Sabesp em um momento, WEG em um outro momento completamente diferente. Um prazer, um abraço, Gabriel, pessoal. Maravilha. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você continua acompanhando a programação da BMC News. Depois do nosso intervalo tem BMC Market por aqui. Marcos Travalho e Felipe Nascimento discutem os principais assuntos dessa semana. E como eu falei no começo do programa, assunto é o que não falta. Tem bastante coisa pra gente discutir. Um abraço a vocês e até mais. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom.
São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. COI. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje.